Vamos usar mais um exercício. Aqui vamos calcular a potência de um complexo. O nosso complexo é 3 menos 3i, tudo isso elevado a menos 12. E aqui, o jeito mais fácil de resolver essa potência é usando a representação, a forma trigonométrica. Dá para resolver isso aqui usando a forma algébrica? Dá. Só que primeiro você vai ter que resolver esse produto aqui. Você vai ter que fazer 3 menos 3i elevado a menos 12, resolver isso tudo, simplificar, e só então chegar no resultado. Nas aulas passadas, quando a gente tinha assim, por exemplo, se fosse 3 menos 3i elevado a 2, nós resolvemos aqui o produto notável e facilmente chegamos ao resultado. Mas perceba que aqui agora o expoente é menos 12. Então fazer por esse método aqui é completamente inviável. Então primeiro, vamos achar a representação geométrica desse complexo aqui que está dentro do parêntese. Como é que é a representação trigonométrica? O z é o módulo de cossa e seno. Então fica módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Agora a gente só precisa definir quem é o módulo de z, quem é o cosseno. O nosso z vai ser esse complexo, 3 menos 3i. Para quem não assistiu as primeiras aulas, lembrando que o complexo a gente representa do tipo A mais BI. Então, o A é a nossa parte real e o B é a nossa parte imaginária. O módulo de z nada mais é que A ao quadrado mais B ao quadrado, o módulo não, a raiz disso. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 9 mais 9. Então, o módulo de z é a raiz de 18. E aí, vamos simplificar esse 18? O 18 a gente pode escrever como 9 vezes 2, Então, isso aqui é a mesma coisa de 9 vezes 2. E aí, a gente tira a raiz do 9, que é 3, então fica 3 raiz de 2. O módulo de z é 3 raiz de 2. Ok, então já temos o módulo de z. Agora a gente precisa do cosseno e do seno. Lembrando lá das aulas, tá? Se você não assistiu, volta aí, tem a playlist, tem o passo a passo até a gente chegar aqui. Cosseno de θ é A sobre o módulo de z, e o seno de θ é B sobre o módulo de z. O A sabemos que é 3, o módulo de z, 3 raiz de 2. O seno de θ, o B é menos 3, o módulo de z é 3 raiz de 2. Como é que fica? Então a gente simplifica 3 com 3, aqui fica 1 sobre raiz de 2, e aí a gente, racionalizando isso fica raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente simplifica, então fica menos 1 sobre raiz de 2, racionalizando fica menos raiz de 2 sobre 2. Aí vamos lembrar da tabelinha de ângulos notáveis, vou colar ela aqui agora. Com a tabela em mãos, então podemos observar que quando o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2 e o seno de θ é raiz de 2 sobre 2, se a gente desconsiderar esse menos aqui, a gente já sabe que esse ângulo parece ser o de 45. Só que cuidado, é nessa parte que quem tem muita dificuldade de trigonometria não consegue. E aí no canal também tem aulas já de trigonometria. Se a gente pensar no círculo trigonométrico, temos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Lembrando que o eixo dos cossenos é esse, e esse é o eixo dos senos. Para lembrar, o eixo deitado é o eixo consono, então é o eixo dos cossenos. E esse eixo que está em pé é o eixo dos senos. Então sabemos que o cosseno é positivo, então quer dizer que ele vai estar em algum lugar aqui no eixo dos cossenos, e o seno é negativo. Então, está em algum lugar aqui. Logo, esse ângulo vai ter que estar em algum lugar por aqui, porque o valor do cosseno é positivo e do seno é negativo. E mais do que isso, o ângulo é 45 graus. Só que agora, a gente vai medir esse ângulo de 45 graus aqui. O problema disso tudo é que a gente não está procurando esse ângulo. A gente está procurando esse ângulo externo aqui. A gente começa medindo
Lembra? A gente começa no sentido anti-horário, então a gente quer saber esse ângulo aqui em vermelho. Ora, mas se esse pedacinho aqui é 45 e a circunferência toda é 360, quer dizer que essa parte vermelha é os 360 menos os 45. A gente faz aqui uma subtração. Aqui sobra 5, 1. Então, esse ângulo aqui, então, o ângulo θ só pode ser 315 graus. E aí, outro problema, né? A gente não pode usar na representação trigonométrica esse ângulo em graus, temos que usar ele em radianos. E como é que eu vou fazer a representação desse ângulo aqui em radianos? Olha, nesse caso que o ângulo é de 45 graus, é o mais fácil de contar. Por quê? Porque 45 graus vai dividir aqui cada quadrante em duas partes iguais, certo? E aí, sabemos que meia semicircunferência aqui é π sobre 2. A circunferência toda é 2π, meia circunferência é π, e sabemos que aqui é π sobre 4. Então, olha, cada pedaço desse, ó, aqui eu ando π sobre 4, aqui eu ando π sobre 4, π sobre 4, π sobre 4, π sobre 4, π sobre 4 e π sobre 4. E mais π sobre 4. Então é só eu somar, né? Já que esse arco, cada arco desse aqui vale π sobre 4, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quer dizer que eu tenho 8π sobre 4. Concorda? Vamos de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, fiz errado, né? Eu contei errado. Vamos refazer esse aqui. Esse aqui eu contei duas vezes. Então, na verdade, são só 7. Vamos marcar em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Então, aqui não é 8π sobre 4. Aqui daria 2π, né? Por isso que eu vi que estava errado. Então, aqui é 7π sobre 4. Então, quer dizer que esse θ é 7π sobre 4. Agora, a gente já consegue fazer a nossa representação trigonométrica. Então, z vai ser o módulo de z. Quanto que é o módulo de z? 3 raiz de 2 vezes o cosseno de 7π sobre 4 mais i seno de 7π sobre 4. Essa é a representação trigonométrica desse complexo aqui, ó, o 3 menos 3i. Aí você me pergunta, professor, mas essa trabalheira toda é só para achar a representação trigonométrica desse complexo aqui? Sim, porque resolver essa potência aqui, ó, 3 menos 3i elevado a menos 12, vai dar muito mais trabalho do que chegar nessa representação aqui trigonométrica. Agora, já que queremos elevado a menos 12, sabemos que para isso basta a gente elevar tudo a menos 12 aqui. Ó. A gente pega z, então fica 3 raiz de 2 elevado a menos 12. E dentro do parêntese aqui, esse menos 12 entra multiplicando o ângulo θ. Eu falei tudo, mas era só o nosso módulo. Então fica cosseno de menos 12 vezes 7π sobre 4, mais i seno de menos 12 vezes 7π sobre 4. E agora é só resolver. Então, continuando aqui na frente. 3 raiz de 2 elevado a menos 12, isso fica, como é um produto, né? Fica 3 elevado a menos 12 vezes 2 elevado a menos 6, né? Porque esse raiz de 2 aqui é a mesma coisa que 2 elevado a meio. E aí 2 elevado a meio elevado a menos 12. Isso fica 2 elevado a menos 12 sobre 2. E dá 2 elevado a menos 6. Só para quem não entendeu. E aí dentro do parêntese fica o cosseno. Agora o 12 dá para simplificar com 4, né? Dá para simplificar por 4. Então fica cosseno de menos 3 vezes 7π. Já vamos multiplicar? Fica menos 21π. 7 vezes 3, 21. Mais i seno de novo simplifica aqui,
Aqui fica 3, 3 vezes 7, 21. Então ficou menos 21 π. Continuando aqui, aí 3 elevado a menos 12, isso é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 12. 2 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 6. E agora? E menos 21π? Como é que a gente vai fazer? Porque 21π, vamos pegar o módulo desse número, né? É maior que 2π. Então a gente vai ter que procurar um arco côngruo. Aqui eu vou tentar fazer da forma mais simples possível. Vamos pensar aqui no nosso círculo trigonométrico. Então temos 0, π sobre 2, π. Aqui temos 3π sobre 2. E aqui, quando a gente chega por aqui, a gente acaba no 2π, né? Mas eu vou deixar representado só o 0. Aqui nós temos menos 21π. Ora, menos 21π, vamos ver onde é que ele vai parar? Começando aqui do 0. Se eu estiver andando no sentido anti-horário contrário do relógio, eu estou no sentido positivo. Se eu estiver andando no sentido do relógio, eu estou no sentido negativo. Então quer dizer que ele está rodando no sentido horário. Então 21π é assim, ó, 1π, 2π, 3π, 4π, entendeu? Então eu não vou fazer esse ciclo porque vai poluir muito, a gente vai contar juntos. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu voltar aqui o lápis. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha, o 20, menos 20π parou exatamente no 0. E aí a gente anda mais um, então a gente para aqui. Ó. Isso quer dizer que menos 21π é exatamente o mesmo arco, né? Ele é côngruo, né? Ele não é igual, mas ele para aqui no mesmo lugar do que o π. Então, nessa parte, quem tem muita dificuldade em trigonometria vai agarrar muito mesmo. Então, aqui eu tentei fazer de um jeito bem simples para você poder fazer em casa e contar. Lembrando que lá na aula de trigonometria tem várias formas de achar esse tipo de coisa. Então, aqui ficou cosseno de π mais i seno de π. E aí ficou fácil, né? O cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 0. Então, isso aqui fica z, que é igual a 1 sobre 3 elevado a 12, vezes 1 sobre 2 elevado a 6, vezes cosseno de π é, ó, π. O eixo dos cossenos é esse aqui. Positivo e negativo. Então, é menos 1. Mas o seno de π é 0. Mais 0i. E aí 0i acaba sumindo o i. Então eu vou multiplicar isso tudo por menos 1, só vai mudar o sinal, né? O z fica então menos 1 sobre, agora eu vou colocar tudo no mesmo denominador, 3 elevado a 12 vezes 2 elevado a 6. Ou ainda tem livro que vai preferir essa resposta aqui, ó, menos 3 elevado a 12, 2 elevado a 6, tudo isso aqui elevado a menos 1. Também é válido. Ou ainda dá para a gente simplificar aqui, acaba que fica mais complicadinho. Por exemplo, trazendo para cá, poderia ficar assim, ó. Menos 3 elevado a 2 vezes 2, tudo isso elevado a menos 6. Também é equivalente a isso aqui, tá? Mas essa aqui, creio já ser o suficiente. Mas se você estiver fazendo uma prova, se aparecer essa resposta está certa, se aparecer essa resposta aqui também está certa.